Este programa tem o apoio da TV Interação, Sim. Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala. Estamos pela TV aberta, canal 9 da NET, canais 8 e 186 da Vivo. Estamos na Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos. Estamos transmitindo direto do estúdio da TV aberta através da nossa fanpage, facebook.com/programa Gente que Fala. Estamos também na TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET, em Guarulhos. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br. À sua disposição os telefones 38766146 e ainda o telefone da nossa produção também, São Paulo, 5052-5555. Hoje, quinta-feira, Gente do MPD que Fala. Nossa parceria Gente que Fala com o movimento do Ministério Público Democrático. Representando o Ministério Público Democrático, a promotora de justiça, doutora Vera Taberti. Prazer tê-la aqui, doutora Vera. Prazer é meu. E também conosco a administradora Cristiane Ferreira. Prazer tê-la aqui. Pelo convite. A tua identificação aqui, eu deveria anunciá-la como mediadora e personal coaching. Sim, isso? Sim, são duas profissões bem atuais, né? A tua formação, anunciei corretamente, administradora. Eu sou administradora. E essas outras funções que desempenha? São as funções que eu atuo recentemente. Também conosco, juiz de direito, doutor Ricardo Pereira Júnior. Prazer tê-lo aqui, doutor Ricardo. Prazer é todo meu, boa tarde. Olha, o que é Sejusc? Define para mim, por favor. Sejusc é uma sigla complicada para um negócio muito simples. É o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania. É um local em que as pessoas podem resolver os seus conflitos de uma maneira amigável e muitas vezes sem a necessidade sequer da propositura de um processo. Também conosco, advogado doutor Vladimir Antônio Ribeiro. Prazer tê-lo aqui, doutor Vladimir. Prazer, e queria cumprimentar todos os ouvintes e Zancopé para te começar mais esse programa Gente que Fala. O direito tem tantos detalhes. O do senhor é direito ambiental. Eu tenho trabalhado muito com direito ambiental, que é um desafio do nosso tempo, né? A gente não percebe, mas a cada dia, cada ação nossa tem uma repercussão ambiental cada vez maior, e o uso livre do direito de empresa ou da propriedade acaba tendo consequências perenes e coletivas que precisam ser regradas, e aí que o direito ambiental vem ganhando cada vez mais importância. Quando o senhor dizer um segmento do nosso tempo, acho que posso falar segmento, eu ia perguntar exatamente isso, se é uma variante nova no direito, o direito ambiental, porque até então todo mundo desprezava. Na verdade, o direito ambiental não é um campo específico. Na verdade, tem uma parte do direito penal, tem uma preocupação ambiental, uma parte do direito administrativo, que tem uma preocupação ambiental, como também no próprio direito empresarial ou tributário, também a gente pode encontrar normas que têm um objetivo ambiental. Então, não chega a ser um direito novo, mas, digamos, uma atenção especial que os ramos tradicionais do direito têm em face dos desafios ambientais. Porque me parece que a gente nunca deu muita atenção ao ambiente, né? Nós estamos falando de direito, não é? Mas nós nunca demos muita atenção ao meio ambiente e de repente começamos a falar. E quando eu anuncio como especialista, né, direito ambiental, é esse o aspecto que eu destaco, né? Até então todo mundo desprezava o meio ambiente, principalmente no Brasil. As pessoas, mesmo quando falam que defendem o meio ambiente, na hora que você pega as ações cotidianas, elas não defendem. Porque São Paulo, os moradores de São Paulo, cada um deles, consumia 182 litros de água por dia. A média internacional máxima seria 110. Né? Então, no dia a dia, ao consumir esse volume excessivo de água, e claro que isso está na raiz da crise hídrica que nós sofremos em 2014. E muitos falam, a solução é fazer uma obra para trazer mais água. Mas para que mais água? Para desperdiçar mais água? Vamos jogar mais água fora. Quer dizer, a Sabesp, por exemplo. A Sabesp é uma empresa que o faturamento está vinculado ao quanto de água que ela entrega.
Quanto mais água ela entregar, mais ela aumenta o faturamento. Se uma direção da empresa criar um programa para economizar água, vai ter um impacto sobre o faturamento. Então, ele vai chegar para os acionistas, porque há acionistas privados da Sabesp, 49,9% da Sabesp é privada, aí vai chegar para os acionistas, olha, diminuímos o nosso faturamento em 20% porque nós convencemos a população a economizar água. Eu acho que esse presidente da Sabesp não vai durar muito tempo. Né? Então, observe que os estímulos econômicos não são compatíveis com a preservação ou com o uso racional dos recursos naturais. Então, as nuances do tratamento são bastante, digamos, sutis, né? E é um desafio diário. É um desafio diário. Em cada ação nossa, está lá embutido um sistema de estímulo ou de regulação que precisa ser pensado com calma pelo conjunto da sociedade, porque são imposições que não podem ser colocadas de uma maneira autoritária, tem que ser sempre negociada, mas essas alterações têm que ser sempre negociadas, mas isso não é uma tarefa fácil. A Justiça Federal em Brasília rejeitou a queixa-crime apresentada por Michel Temer contra o empresário Joesley Batista, da JBS. Temer acusa Joesley de calúnia, difamação e injúria após ele afirmar em entrevista à revista Época que o presidente é chefe da organização criminosa mais perigosa do Brasil. Segundo o juiz Marcos Vinícius Bastos, responsável pela decisão, a própria acusação de Temer reconhece que o empresário reafirmou à revista o que disse em acordo de delação premiada. Doutora Vera, doutor Ricardo, doutor Vladimir, Cristiane. Bom, eu creio que essa decisão, ela, na minha opinião, eu concordo com o juiz, porque, na verdade, esse episódio que foi relatado já fez parte de uma delação premiada que foi homologada, inclusive. Então, ele só estaria defendendo mesmo o que ele já falou, há risco de ser rediscutida essa delação. Aliás, o que colocaria em risco a Lava Jato, uma vez que, depois de homologado, depois de feito o acordo, se for discutido pelo Supremo Tribunal Federal, ninguém mais vai querer fazer, porque o delator não vai ter garantia nenhuma. Ele fez um acordo, já foi estipulado o tratado e tudo seria modificado caso isso fosse revisto. Eu concordo também com o seu ponto de vista, é uma questão de segurança jurídica. O nosso país não prima muito pelo zelo com a segurança jurídica e sendo feita a delação, eu acredito que, eventualmente, mudando-se, revendo-se o teor do acordo, isso seria mais um desincentivo à realização de delações premiadas. O pessoal critica muito aí os benefícios que foram dados ao Joesley Batista, mas foi a maior delação premiada que foi feita, foram mais de 1.300 pessoas delatadas, até vereadores foram delatados, muito ao contrário do que aconteceu com o Marcelo Odebrecht, né? Que resistiu muito tempo, né? Recuperou-se muito dinheiro, né? Em suma, eu vejo aí que efetivamente é correta a rejeição aí, a rejeição que foi realizada pelo juiz federal. E tem outro ponto também, é muito importante que nós nos acostumemos ao escrutínio público dos atos dos nossos políticos. Mesmo que o presidente Temer eventualmente se demonstre inocente lá na frente, ele vai ser declarado inocente após uma instrução plena, após o devido processo legal, mas devemos ver que sempre existe a necessidade de apuração a fundo, rigorosa, da boa conduta dos nossos políticos. E a rejeição liminar, a rejeição aí, a impossibilidade dessa investigação, liminarmente impediria esse escrutínio mais profundo. Né? Mas, doutor Ricardo, um detalhe. Eu li aqui que o presidente Temer acusou o Joesley de calúnia, difamação e injúria após entrevista à revista Época. Então, ele se baseia numa entrevista a uma revista... E o que aconteceu na delação não... É a mesma matéria. É o mesmo ponto. É o mesmo ponto, exato. O ponto é o seguinte, o que aconteceu? O presidente Michel Temer ingressou com uma ação penal contra Joesley, dizendo que Joesley o havia caluniado e cometido injúria. Sim.
O que o Joesley fez foi repetir o que ele falou na delação premiada. Sim. Então, como o que ele fez foi apenas repetir o que ele disse na delação premiada, né, seria a mesma coisa que criminalizar o conteúdo da delação premiada que foi homologada pelo Supremo Tribunal Federal. Então, o conteúdo não era público, como longe de mim aqui fazer galhofa política, Zancopé, mas eu acho mas eu acho que essa lide de você ingressar com uma ação questionando que alguém repetiu o que diz numa delação premiada, sem fazer nenhuma espécie de galhofa, longe de mim, mas essa é realmente uma lide temerária. Exato. Mas o detalhe... E com intenção de intimidar. Mas o que eu questiono aqui, destaco, é que ele se baseia na entrevista. A delação ele não questiona. Exato. Pois é. Sabe? É isso que eu quero entender. Mas o fato é o seguinte, é que a delação premiada, em geral, o que é? Alguém que cometeu um crime, no sentido de obter um benefício, né, relata fatos que não foram confirmados ainda. No caso do Joesley, ele tem uma gravação, né, e não há mais outros elementos conhecidos. A legislação que rege a delação premiada não permitiria a divulgação da delação premiada até o momento da instrução adequada dos fatos. Mas o fato da delação ter se tornado pública, né, a chamação à injúria não aconteceu por um ato do Joesley, mas um ato do Joesley com a aquiescência do Poder Judiciário a partir do momento em que ele só está repetindo o que consta de um ato que foi praticado, inclusive com homologação do Supremo Tribunal Federal. Então, injúria e difamação, realmente, né, não é o caso de te imaginar nesse momento. Pode até, no momento posterior, quando se conseguir comprovar que há exageros, mentiras, né, mas mesmo assim, né, para chegar nesse nível de exagero, é necessário que está longe, pelo menos, do que a gente consegue perceber nesse primeiro momento. Não, e o fato é o seguinte, quando você fala a respeito de calúnia, injúria e difamação, você tem um ilícito penal. Exato. A partir do momento em que existe uma autorização legal para que se concretize uma determinada delação premiada por parte de uma autoridade pública que é responsável pela promoção da própria ação penal, esse ilícito, em princípio, é afastado. E então, o que acontece? A entrevista é uma mera repercussão daquele fato cuja legalidade foi reconhecida pelo próprio Procurador-Geral. Depois não se sabe ainda o desfecho das condutas do presidente. Sim. Né? Precisa ser apurado. Exatamente. Agora, o presidente está sujeito a isso. Quem exerce cargo público, se expõe, está sujeito a ser criticado, inclusive com bastante veemência, e é um direito do cidadão criticar. O judiciário é criticado, pode ser criticado, o Ministério Público pode ser criticado, o presidente da República pode ser criticado. Né? Inclusive, eu me lembro até aqui de uma frase do Danton, né, que ele falava que aquele que não está preparado para a calúnia não está preparado para o poder. Né? Então, ou seja, é natural de quem exerce os cargos em nome da população que tem que prestar contas à população e, eventualmente, sofrer críticas muito ácidas, às vezes deselegantes, mas que faz parte da vida política. Ninguém pediu para ninguém ser candidato a presidente da República, ele podia ficar em casa. Mas se ele resolver ser candidato, ele está sujeito ao debate público. Né? Os indícios de corrupção são fortes, porque o Temer não foi citado só por uma pessoa, só por um delator. Então, muita coisa vem pela frente. Não, e a pessoa que está no cargo público, isso eu concordo também, eu acho muito importante, não tem que ter uma sensibilidade exacerbada. Exatamente. Se você se coloca como vidraça, tem que aguentar justamente as consequências desse fato. Né? Então, não tem muita fuga. Sim. É uma exposição. Né? Tem que ser tolerante, né? Tem que ter casca dura e receber. De uma forma boa, né? Que você possa... se colocar, né? E eu acho que foi realmente uma reação de uma ação que faz parte. O bom é que a gente vê isso no Temer, né? Eu acho que ele sempre melhorar a imagem se coloca dele, né? E nunca fica naquela assim, não sei de nada, não vi nada, não faço nada. Abala, né? Exatamente. Nada abala. Nada está acontecendo, o país está ótimo. Sim, está tudo perfeito. Efetivamente, se a gente pensar de outra maneira, se alguém que critica o presidente da República for condenado por injúria, vai se impedir os cidadãos de poder lançar crítica às suas instituições. Né? Faz parte seria do direito censura. De se expressar, né? O contrário seria censura. Em algum momento, todo brasileiro falou mal da presidência da República em algum dia, em algum presidente. Então, assim,
Não dá. Não, assim, não dá. Eu seria réu confesso nesse caso aqui. Eu também. Todos nós. Então, não vejo como assim, todos nós aqui, em algum momento, eu tive um período que exerci função pública, durante um curto momento, volta meio no rádio, a pessoa me criticava, né? Minha mulher não via, ficava brava, e ela olhava para mim e eu ria. Foi natural, deixa as pessoas falarem, eu tenho o direito de falar, ainda bem que podem falar. Vamos agradar a todos. Assim, não dá para agradar 100% das pessoas, 100% do tempo, então é natural do exercício da função pública, inclusive na função judiciária. Quantas vezes você faz uma decisão e alguém do exercício do recurso, da apelação, faz uma crítica, às vezes até um pouco deselegante, falta de formação técnica adequada, né? Mas que faz deselegante com muitas vezes acidez, mas que é natural do debate da liberdade judiciária, como também no debate das coisas públicas em geral, né? Às vezes a gente erra para os dois lados, né? Quando você julga parcialmente procedente uma ação, os dois lados recorrem e ninguém gosta da sua decisão. Então a vida é assim mesmo. Assim, né? A gente pode desagradar todo mundo. Né? É um risco nosso. O importante é fazer a nossa função, né? Com liberdade de pensamento. Se nós aqui podemos ser criticados no exercício das vezes que nós temos exercício de função pública, por que o presidente da República, que é eleito, não poderia ser criticado? Acho que aí é uma lide realmente. Essa ação judicial que ele ingressou, né, é o que nós chamamos tecnicamente de lide temerária. Eu nem vou repetir a palavra que o senhor usou aí, porque me dá uma aversão à história da censura. Eu sou do tempo que a gente dizia, eu não acho nada, porque senão depois ninguém me acha. Então, segundo alguns analistas, a proposta de reforma política em discussão no Congresso tem brechas que permitem o desequilíbrio econômico entre as campanhas eleitorais. Em 2015, o Supremo Tribunal Federal proibiu o financiamento empresarial sob argumento de que ele tornava o jogo político desigual e quebrava o princípio de isonomia na disputa. No entanto, na parte que restou do financiamento privado, os limites foram ampliados, permitindo disparidade econômica. Doutor Ricardo, o senhor que é juiz, eu ouço essa discussão sobre reforma política, e a reforma política começa pelo financiamento. Só se fala de financiamento, se o financiamento privado é possível. Sabe, a discussão, nós temos aqui, reforma política. Mas isso tudo assim, é decorrência do quadro que nós vivemos hoje. Na realidade, o que a gente vê hoje? Aquela situação em que os grupos ao senhor, políticos... não excluo os outros, mas o senhor, como é juiz, eu quero discutir. Mas eu não sou especialista nessa área. Eu vou falar como cidadão, sim. Porque o que a gente vê são grupos empresariais que se aliam a determinados grupos políticos, né, que, em contrapartida, cedem a utilização do Estado, a utilização de estatais, de grupos. Isso é importante, no meu ponto de vista, é muito importante para o amadurecimento da nossa democracia. Nós não tínhamos esse tipo de discussão há 10, 20 anos atrás, mas foi crescendo justamente por uma deficiência da nossa Constituição de 1988. Hoje a gente vê aí esse intercâmbio de posições vindo à luz, sendo de conhecimento público, e é uma questão de amadurecimento a gente começar a pensar que nós temos ferramentas importantes no Estado. Eu estava discutindo com um colega outro dia, isso foi muito curioso. Olha, goste-se ou não, o Joesley recebeu dinheiro? Recebeu trocando favores? Recebeu trocando favores. Mas ele criou o maior frigorífico do mundo, né? Em suma, ele se adaptou a um jogo econômico que era jogado dentro das nossas instituições políticas e era um empresário, em princípio, capaz. Muita gente, e eu também, eu olho com o pé atrás essa homologação que houve aí, porque ele saiu bem, né? Mas o fato é o seguinte, se o dinheiro fosse corretamente investido, sem interferências políticas, quanto talvez ele não poderia baixar o preço do produto dele para colocar no mercado? Quanto talvez as empreiteiras não poderiam abaixar do custo do seu produto final para nós termos mais estradas, para nós termos mais rodovias, para nós termos mais casas populares? Então, é hora da gente repensar essas práticas, né? Dizem que lá o melhor
desinfetante à luz do sol, né? É o caso. Vamos colocar tudo isso à luz do sol e repensar nossas práticas políticas. Pouco importa se as pessoas são de esquerda ou de direita. O fato é que hoje a gente precisa repensar o funcionamento da máquina do Estado, blindar essa máquina do Estado de interferência, seja de um lado, seja de outro, e no final das contas, permitir que qualquer governo que assuma justamente o poder, ele consiga colocar os seus conteúdos programáticos em funcionamento através de um corpo técnico isento. E as grandes democracias são assim. Você vai, por exemplo, na Inglaterra, os cargos em confiança são mínimos. Mas por quê? Porque eles têm burocracias que são independentes, mas que funcionam, pouco importa qual é o grupo que esteja no poder. Então a gente vê a troca cíclica de poderes na Inglaterra e a coisa funciona. Né? E eu creio que é hora de nós começarmos a adotar justamente o nosso país de uma burocracia isenta. Uma burocracia que cumpra os desígnios de qualquer grupo que esteja no poder. Né? Mas e para isso a gente precisa colocar, olha, você é da área privada, você vai trabalhar na área privada, mas você vai seguir determinadas regras. As regras são postas por esse grupo técnico independente. Olha, nós estamos no poder, o nosso conteúdo programático é esse, então nós, da burocracia estatal, vamos realizar o cumprimento desses princípios gerais colocados. Mas a sensação que dá é que a burocracia estatal é imune à corrupção, o que não é verdade. No caso da Petrobras, todos envolvidos na Petrobras, nenhum deles, todos foram admitidos mesmo de concurso à Petrobras. São todos funcionários de carreira, ascendendo a postos de comando, e através de ter os postos de comando passaram a exercer a corrupção, inclusive fazendo um sentido inverso, né? Era o funcionário da Petrobras que cooptava o mundo político para se manter na posição de comando durante muito tempo, né? Na verdade, é necessário haver um revezamento, prática de governança, ou seja, ter um revezamento dos postos de comando, maior transparência, porque muitas vezes, para você ter acesso a um direito, você é obrigado, o empresário é instado, muitas vezes, a práticas ilícitas. Parece que no Brasil não existe mais um delito chamado concussão. Quer dizer, o servidor público, para poder fazer um ato de interesse de uma empresa, exigir um valor. Parece que sempre é o empresário que está oferecendo para o servidor público. Há também a hipótese invertida. O que é necessário é mudar o que vem antes, ou seja, as políticas públicas têm que ter regras mais claras de gestão, de tal maneira que existe uma certa previsibilidade e os agentes econômicos tenham que depender menos de decisões que não são muito claras, que são muito discricionárias, porque justamente onde tem essa discricionalidade mais alargada é o espaço que há para a corrupção. Sim. Agora, no caso aqui, nós estamos falando do financiamento de campanha, o que está dito aqui é que vai aumentar o valor de para 3 bilhões para 6 bilhões. Não, isso aí é financiamento público. Então, público. Aqui, mas aqui o que? Sim, mas que faz parte... Fundo partidário. Fundo partidário, mas o que está aqui que está preocupando, que está aqui no tema que o Zé Compé levantou, é que o limite de valor que cada pessoa pode pôr na campanha vai aumentar. E agora, os ricos vão ter vantagem, em relação aos candidatos menos favorecidos economicamente. Mas o aumento desse fundo partidário também eu acho muito preocupante, gente. Financiamento público, 3 bilhões para esses políticos e querer dobrar para 6 bilhões... também é uma coisa que chama atenção. E a reforma política não deveria começar por esses valores mesmo, mas sim com punições. Com punições graves, aumento de pena, uma modalidade talvez diferenciada para quando políticos praticarem algum crime de corrupção. Eu começaria a reforma por aí, mas não assim, aumentando o financiamento, preocupado em me eleger. As leis que incriminam políticos existem, elas não são praticadas. Eles sempre dão um jeito. Então, mas devia ser criada uma modalidade nova, específica. Eu acho que é uma conjunção de fatores. Eu concordo com o Vladimir no que diz respeito, e no fundo a gente falou a mesma coisa. Sim. É você qualificar o serviço público, né? Exatamente. Por outro lado, tentar impedir que esse serviço público ele seja invadido por influências políticas, e um dos meios justamente é fiscalizar tanto os políticos como também o próprio serviço público. Exatamente. Né? E também passar por uma regulação melhor. Né? Michel Crozier, que é um filósofo francês que filósofo não, ele é um sociólogo francês, ele estudou as organizações burocráticas na França
Ele falava que quem tem o poder não é quem decide conforme a lei, mas é quem tem o poder de excepcionar a lei. Então, um ponto muito interessante é a questão da vagueza dos preceitos legais no nosso país. A gente tem muita lei, poucas leis são cumpridas, Exato. as leis são confusas entre si, né? Nós trabalhamos com direito, às vezes a Sim. gente se vê enredado num cipoal de leis e a gente Muitas não consegue brechas. Sim, extrair muitas brechas, uma exato. conclusão a respeito dessa interpretação. Então, isso passa necessariamente, sim, pela construção de marcos legais claros, em que as pessoas se sintam, mais uma vez, amparadas pelo limite da legalidade. Olha, até aqui eu posso chegar e a lei me garante isso, daqui para frente não. E não é isso que a gente vê. Hoje a gente vê, olha, pode ser, não pode ser, aquela Exato. velha pergunta, estou dentro da lei, estou fora da lei? Exato. Depende. Exato. Vamos ver, vamos vamos conversar. dar. É aquela fazer, história do Fernando Sabino, não sei se vocês se lembram desse conto, que o Fernando Sabino contava o seguinte, que nos romanos, né, tinha aquela dura lex, sed lex. A lei é dura, mas é lei, ou seja, por mais absurda, dura, exigente, nós temos o dever republicano de cumprir a lei. Mas que no Brasil não é assim, né? Que no Brasil é dura lex, sed latex. A lei é dura, mas estica. E nessas esticadas da lei, horrível. abre-se espaço para a corrupção. Agora, um ponto que eu queria chamar a atenção. A justiça eleitoral custa para o país 3 bilhões e 200 milhões de reais ao ano. Ao ano, não por eleição. Então, por isso que quando eu olho o valor de 3 bi, ou de 6 bi, não me surpreende, porque se aquele que está arbitrando as eleições custa ao ano 3 bi 200 milhões de reais, quem são os protagonistas, que são os partidos políticos, né? Deve ter um custo semelhante. É necessário fazer uma análise melhor de qual que é o custo. Sabe se é 3, ou 6, ou 4, ou 5, depende do quê. Agora, eu acho que uma democracia de melhor qualidade tem um custo. E eu acho melhor que seja uma regra transparente e clara do orçamento público do que, né, esse mundo subterrâneo que está vindo luz agora. Porque eu acho que uma decisão pública influenciada por uma empresa pode causar ao país um prejuízo muito maior do que os 3 bilhões que a gente está imaginando economizar. Eu prefiro gastar 6 bi e ter certeza que as instituições vão cumprir o seu papel com lealdade, né? Porque eu acho que uma decisão pública, uma só pública, pode custar muito mais que 6 bilhões de reais. Então, por isso, da mesma maneira que eu entendo que o judiciário tem que ser bem remunerado, Vladimir, eu acho que a democracia eu também acho tem o seu seguinte, eu até concordo em certo ponto, porque o que se vê aqui não é isso. Se fosse um país sério, eu concordaria, mas não somos. Quer dizer, nós somos o país que, né, passa por um Estamos momento... tentando nos tornar Exatamente. sérios. Nós estamos assim. mudando, Exatamente. né? Nós E também, estamos mais uma vez, progredindo. se essa reforma for aprovada desse jeito, só quem tem dinheiro vai ser eleito, mais uma vez. Não, e a gente vê hoje essas criações de legenda de aluguel. O sujeito abre o partido para Exato. ganhar verba do governo. Isso não pode. Nós, né, vivemos num país de gente que vive durante num as padrão eleições- abaixo da média da América Latina. Países estão economicamente à nossa frente, México passou, Não, e né, a Chile. família, assim, a família do presidente do partido, desses partidos pequenos, está inteira no partido. Sim. Então, assim, exatamente. Por isso. Precisa de gente de confiança para formar um partido. Exato. Então assusta mais ainda. Então, Muito e mais. questiono também o que adianta você processado. A justiça eleitoral, se a lei não é cumprida. Haja visto o último julgamento do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal Superior Eleitoral. Gente, aquilo, o precedente que essa decisão abriu, como você vai cassar alguém agora? Como vai cassar o Doutora mandato? Vera, eles estavam julgando Ah, alguém como que não vai estava. Minha opinião é caçar o contrária. mandato? A minha opinião é diametralmente contrária. Eu acho que... Claro, ele é advogado. Eu acompanhei. Vai ganhar dinheiro. Eu acompanhei... Como nunca? Eu acompanhei o julgamento passo a passo. A ministra Tereza Moura tinha fixado um voto que era para extinguir aquele processo. Quem abriu a divergência, é bom lembrar, e pagou um preço alto, pelo que falou, foi o ministro Gilmar Mendes, Sim. que reabriu o caso. Porque, de fato, você... Mas isso não debater- lhe dá o direito de fazer o que fez. Em direito eleitoral, a rapidez e o tempo é muito importante. Não adianta você chegar no penúltimo ano de mandato de presidente da República. Quem né? segurou? Desestabilizar o processo? uma instituição como essa não faz sentido. Então, eu acho que a decisão da ministra Tereza Moura, que foi resgatada, né,
de uma maneira bastante peculiar, mas foi resgatado. É porque ela está correta. Naquela hora interessava. Naquela hora interessava para o jogo político. Os senhores são operadores do direito, mas eu, como jornalista, ficava vendo o julgamento de alguém que não está mais. Gente, julgando exato. a Dilma que não está mais. Aí, exato. Então, agora, para aquela finalidade serviu. Agora, Temer, né? por se tratar do Temer, do julgamento, não, aí já não vale o Temer. mais. O julgamento era a Dilma. Exato. Foi por isso que aconteceu. Por isso que teve a sequência. Agora, um ano agora depois não. dela sair. Eu não posso mudar de ideia. Gente, não dá. Foi demais. Só sei que o entendimento tradicional do TSE nessa matéria acabou prevalecendo, porque é engraçado que é bastante curioso que nada como um dia após o outro. Né? Aquele que liderou a divergência contra a ministra Tereza Moura e reabriu o caso, como é partidário. ele foi obrigado a dar o voto final e decisivo, no sentido de ver. concordar com a Tereza Moura. Ou seja, fez todo sentido. E o ministro Herman Benjamin utilizou o voto do próprio Gilmar Mendes Exato, quer dizer, para contradizê-lo. Assim, nem assim ele teve... Não posso ficar falando muito, mesmo assim ele julgou daquele jeito. Então, assim, agora como você vai justificar a cassação de alguém? Eu não consigo ver. No direito eleitoral... Depois dessa que o voto tem que ser preservado, mas a que preço? Quem votou pensando numa coisa e recebeu outra em troca. Mas essa questão do voto, acho que é uma questão que a gente está, cada dia que passa, vendo decisões do Poder Judiciário interferindo em mandatos eleitos. Né? Isso me preocupa, porque, vamos usar a Inglaterra. Na Inglaterra jamais aconteceria isso. Né? Só pode mexer em mandato eleito quem foi eleito. Né? Infelizmente, o nosso parlamento e nossas instituições eletivas e os partidos não têm tido capacidade, isso que é na verdade, o problema nosso é da política. A política não é capaz de resolver os problemas da política e tem trazido problemas da política para o judiciário, que não é o fórum mais adequado para resolver problemas políticos. Então, que chegou num ponto. Tem que ser freado, gente. Os políticos sequer conseguem votar uma legislação eleitoral. Não lei nenhuma. O próprio Tribunal Eleitoral tem que criar as legislações. Reclama, o Ministério Público é o vilão da história agora. Vamos pegar um exemplo. Mas, gente, parece que não está dando conta. As notícias surgem para a gente. A gente não tem tudo culpa. É judicializado. Se eles fazem, se eles praticam irregularidade. É o modelo do nosso país, infelizmente, né? E diga-se outra coisa, sempre houve aí, assim, muito corpo mole no momento da investigação de contas, esse tipo de coisa. Agora a gente não está tendo mais isso. Acabou, né? agora era um passo a mais que tinha que ser dado, no sentido de investigar as contas. A gente fazia uma apreciação formal de contas antigamente. E hoje não. Hoje as pessoas levantam os porquês das contas, as contas são temperadas com delações premiadas e aí a gente consegue enxergar um pouco melhor o que vem por detrás do jogo das eleições. Mas, embora o resultado tenha sido insatisfatório também, no meu ponto de vista, né, principalmente como juiz, né, eu acredito que o caminho é justamente a gente avançar no sentido aí de melhorar o funcionamento da justiça eleitoral. Um outro ponto que eu gostaria muito de colocar aqui, a gente debate muito dentro da nossa carreira, é a possibilidade de você incluir nos tribunais superiores profissionais da área jurídica que não são juízes tradicionalmente. Eu até concordo, olha, vamos colocar alguém do 5º constitucional, advogado, promotor de justiça, mas que tenha vivenciado experiência na área de julgamento. Para mim é muito complicado a gente receber um juiz, uma pessoa que realizou uma doutrina, escreveu livros, mas nunca foi uma eleição, nunca presidiu uma eleição numa comarca do interior, nunca participou de um julgamento no TRE aqui na capital, se for o caso. Né? Eu não sou contra o 5º constitucional absolutamente, mas eu acho que necessariamente quem fosse aos tribunais superiores deveria ter uma mínima noção de julgamento, ainda que fosse em segunda instância pelo 5º constitucional. Né? Mas, infelizmente, o nosso sistema não permite isso. Vem juristas,
sem experiência efetiva na área de julgamento, e no final das contas colocam seus julgamentos ali e a gente vê aquelas coisas que a gente lia lá no reino reino de Gulliver, os senhores pessoal são que vem na operadores nuvem, do assim. direito, eles são políticos, esse é o detalhe. Vou pedir a gentileza dos senhores para manter contato com a Zilka Fialho, nossa parceria com a FIPESP, Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. Zilka, boa tarde. Boa tarde, Zancopé. Boa tarde, ouvintes e debatedores do Gente que Fala. Zilka, voltando à reforma trabalhista, Zilka, rejeição da reforma trabalhista em comissão do Senado repercute no plenário da Câmara. Qual a reação dos parlamentares após a rejeição da comissão do Senado da reforma trabalhista? Olha, a rejeição da reforma trabalhista na terça-feira, dia 20, pela Comissão de Assuntos Sociais do Senado, repercutiu na Câmara. O colegiado derrotou o parecer do senador Ricardo Ferraço, do PSDB do Espírito Santo, por 10-9 e aprovou o voto em separado do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, que recomenda a rejeição do texto do Poder Executivo aprovado pelos deputados. Durante a sessão extraordinária, os parlamentares da base governista e da oposição apresentaram avaliações divergentes sobre a rejeição da proposta do Executivo. Mas, Zilka, como os deputados avaliaram a rejeição? Durante a sessão extraordinária no plenário da Câmara, os parlamentares da oposição e da base governista apresentaram avaliações divergentes sobre a votação na comissão do Senado. Os deputados Pedro Uzay, do PT de Santa Catarina, o Assis Melo, do PCdoB do Rio Grande do Sul, e o Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, comemoraram o resultado. É uma esperança da mobilização que devemos fazer para pressionar o Senado e derrotar essa famigerada e criminosa reforma trabalhista, que é o desmonte da CLT, a consolidação das leis do trabalho, da Justiça do Trabalho e do movimento sindical, disse o deputado Uzay. Mas, Zilka, existem outras avaliações? Sim, o deputado Assis Melo afirmou: foi uma grande e importante vitória que os trabalhadores tiveram no Senado. Não só derrotamos o relatório do senador Ferraço, como foi aprovado o voto em separado do senador Paim. Portanto, há sinal de volta à normalidade no país. Já o Ivan Valente avaliou: preparem-se para a greve geral do dia 30 de junho. Se não passa a reforma trabalhista, não passa a da Previdência, que precisa de mais votos. Como se trata de uma proposta de emenda à Constituição, a reforma da Previdência exige, para ser aprovada, 308 votos na Câmara e 49 no Senado. E como se manifesta a situação? Os deputados Mauro Pereira, do PMDB do Rio Grande do Sul, e o Silvio Torres, do PSDB de São Paulo, minimizaram o resultado na Comissão de Assuntos Sociais e afirmaram que a proposta do governo será aprovada no plenário do Senado. O processo democrático é assim mesmo. Está passando por uma comissão no Senado, depois vai para outra, depois vai para o plenário. Temos que dar oportunidade para os patrões gerarem emprego com tranquilidade, que tenham segurança jurídica, defendeu o deputado Mauro Pereira. O resultado da votação da reforma trabalhista em uma das comissões do Senado de forma nenhuma vai impedir o avanço da modernização das leis no Brasil, disse o deputado Torres. Confio no Senado, que será sem dúvida vitorioso na votação contra o atraso. Eu agradeço a Zilka Fialho nesta parceria que nós mantemos com a FIPESP, Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, desde o início do nosso Gente que Fala há 16 anos. Zilka, grato pela tua participação mais uma vez. Muito obrigada, tchau. E o Gente do MPD que Fala hoje, neste programa, nesta parceria que nós mantemos com o movimento do Ministério Público Democrático, representando o MPD, a promotora de justiça, a doutora Vera Taberti, também a administradora Cristiane Ferreira, o juiz de direito, o doutor Ricardo Pereira Júnior, e o advogado Vladimir Antônio Ribeiro, participando desta edição de Gente que Fala. O STF colocou panos quentes na Lava Jato, ou você quer falar sobre esse negócio da ovelha, é isso que foi? É isso? Não, é importante. Porque o tema é o seguinte, essa questão é uma questão que mexe, mais uma vez, com os meios de comunicação. Não é uma questão, digamos, de preservação da fauna ou da flora, mas sim a sensibilidade em relação aos meios de comunicação. São dois fatos que são interligados. Um é que houve em Portugal, vocês devem ter acompanhado pela imprensa, uma tragédia, um incêndio, em que morreram 62 pessoas em Pedrógão Grande. Uma TV portuguesa, ao fazer a cobertura, começou a narrar os fatos ao lado de um cadáver.
E no plano televisivo apareceu a repórter em situação de desrespeito, digamos assim, ao cadáver ao lado e aos familiares daquele cadáver. Imediatamente, em Portugal, existe uma autoridade independente que cuida da comunicação social, né? Que é a Agência Nacional de Comunicação Social, e mais de 100 e poucos reclamações chegaram a essa autoridade, que abriu um procedimento para verificar a conduta, né, de lá no sentido de, não de punir, no sentido de censurar, mas de orientar, né, de como deve ser o comportamento, tendo em vista a sensibilidade, né, dos telespectadores em relação àquela situação. Aqui no Brasil, né, um determinado apresentador... É o Rodrigo Hilbert, né? Durante um programa de culinária, ele resolveu fazer de fio a pavio, ou seja, ele pegou a ovelha, o cordeirinho, matou o cordeiro, mostrou como é que faz, a partir dele para fazer um churrasco de cordeiro. A cena, né, do abate do filhote de ovelha também sensibilizou muitos telespectadores. Então, a questão é o cuidado que se deve ter na comunicação, no sentido, né, de se respeitar a sensibilidade das pessoas que podem ter acesso àquela comunicação. Então, há um cuidado no comunicar, que é isso que está, acho que, em jogo aqui. Não se trata de censurar, de diminuir, de proibir a divulgação de fatos, mas de, numa rede de TV, usar uma linguagem, né, visual e verbalizada apropriada, no sentido de respeitar, digamos assim, os valores e a sensibilidade das pessoas. Um deslize realmente da produção que não se atentou ao fato, né, dali estar trabalhando, mexendo com um animal, porque nesse programa ele faz tudo realmente, ele monta a churrasqueira, ele corta os ferros, entendeu? Então acharam solda a churrasqueira no ar, assim. Então acharam meio que normal ele matar ao vivo e a cores o animal. Eu acho que não foi uma falta de atenção realmente. Mas como diriam os meus filhos, é desnecessário, né? Não precisava. Desnecessário, exato. Não precisava chegar a tanto. Né? Os programas de culinária menos, não entrando na questão do julgamento, né? Sim. Estão fazendo de tudo para tentar conseguir um pouco mais de espaço. E esse chegou aqui a... Mas ele não precisava ter filmado, assim. Fazer churrasqueira, tudo bem, né? Sim. Mas a grande noção, você vai fazer assistir a um programa de culinária para aprender a cozinhar. Né? Mas você vai comprar... você vai comprar pronto, açougue, exato, né? exato. Não vai matar o animal, não precisa saber como matar o animal. Né? Do mesmo modo que, pelo menos no meu caso, eu não preciso saber como monta churrasqueiras. Mas observe que... Mas é esse o programa, né? Essa é a parte legal. Ele faz tudo. Mas me surpreende as pessoas, eu apreciando a sensibilidade das pessoas, me surpreende, porque, claro que eu consumo carne, inclusive carne de carneiro, né? Então, e as pessoas às vezes não conseguem fazer a ligação que um animal foi abatido. Sim. Isso me lembra uma situação que eu estava pelo interior do estado, que tinha algo que já proibiram, que é colocar uma vaca e colocar o leite fresquinho diretamente da teta da vaca no copo para você beber. Aí tinha uma criança do lado, olhando, você quer tomar o leite? Aí a criança falou, não, esse leite é dessa vaca, eu não quero não, eu só quero o leite da caixinha. Como se o leite da caixinha não viesse da vaca. Então, eu sinto também, do outro lado, uma falta de ligação com o mundo real e vivido. Com a realidade. Artificial, né? A gente está ficando muito artificial, e eu me lembro daquelas leituras já da adolescência, não sei se vocês, do Nietzsche, que falava de que a civilização vai, digamos assim, enfraquecendo os homens vão perdendo a vitalidade da natureza, e passa a viver uma vida muito artificial, achando que tudo é cor-de-rosa, que a carne que nós comemos não foi um animal abatido. Sim. Eu acho que esse aspecto também mostra um outro lado, que a sociedade brasileira está indo para um certo artificialismo, que acho que mereceria uma reflexão mais aprofundada. Eu acho que não é só o Brasil, isso aí é coisa que a gente vê no mundo inteiro. É muito curioso, assim, no inglês você tem o nome do animal e você tem o corte da carne que... foi seguido no inglês de uma tradição francesa também. Você dissociar o alimento da origem animal dele. Isso vem desde a Idade Média, né? E a gente caminha justamente nesse sentido de cada vez mais a gente não entender aquilo que vem no prato. Hoje você tem os espanhóis que fazem a moda da espuminha, você não sabe o que é aquilo, de onde veio, do que é feito. Eu acho muito suspeito e não aprecio esse tipo de prato. Mas é moda, né? O restaurante foi eleito o melhor do mundo um tempo atrás, essas coisas.
Mas é isso, né? Também não precisa matar o animal, mas pelo menos vamos associar o animal ao tipo de alimento. Tem algumas perguntas que estão sendo enviadas aqui por aqueles que nos acompanham. Dr. Ricardo Jaime do Jardim Bonfilholi pergunta ao senhor como ficam as leis aprovadas mediante pagamento de suborno. Jaime, obrigado pela pergunta. As leis que foram aprovadas, em princípio, a gente não pode afirmar que o ato administrativo foi consubstanciado por um número X de deputados. Isso passa pelo Congresso, é um ato administrativo complexo. O doutor Vladimir aqui conhece mais do que eu, pode me corrigir se eu estiver equivocado, mas é um ato administrativo complexo. A gente não pode afirmar que todos os deputados que se envolveram naquela votação de lei, eventualmente receberam um determinado valor para viciar aquela lei. Então, em princípio, não dá para a gente entender, nulificar esse ato que foi passado pelo Congresso. Está aprovada, paciência. Né? A gente não tem como lutar contra isso. Né? Doutora Vera Carlos do Tatuapé, a democracia brasileira estaria preparada para o voto facultativo? Carlos, obrigada pela pergunta. Eu sempre eu questionei muito a obrigatoriedade do voto, mas eu acho que nesse momento, se ele for facultativo, nós corremos o risco de reelegerem que os mesmos se reelejam, porque a população está tão descrente com o que está acontecendo, que muita gente fala, não voto mais, nunca mais voto. Então, acho que, por conta disso, eu ainda acho que precisa ser obrigatório, senão o cenário político, na minha opinião, vai se repetir. Os novos não vão ter nem chance de se lançarem, porque a pessoa fala, já é político, já está muito ligada a desonestidade com a política, e isso precisa ser revertido. Cristiane, Marina da Lapa, sobre mediação, é conveniente que as partes participem de sessões de mediação acompanhadas de seus advogados? Em respeito aos advogados, eles podem fazer parte, mas não necessariamente. Porque mas uma mediação? Porque as partes ali, então, não necessariamente. Os advogados hoje, eles já têm essa consciência, né, da mediação, então eles não tomam partido, eles não colocam as leis ali na mediação. Só para aproveitar, se eu insisto em levar o doutor Vladimir numa mediação. O doutor Vladimir é super bem-vindo. Sim. Ele acompanha mas não seria uma mediação. Se eu estou levando um advogado, não seria uma mediação, mas isso? O advogado, ele participa. Ele participa, mas ele não coloca as questões da lei. Ele participa, às vezes, até no final, na questão de elaborar a minuta do contrato, que é uma parte que nós precisamos dessa. Só para aproveitar que ele está aqui, então, ele me orientaria no que seria... Na questão jurídica. Na questão jurídica. Porque na mediação nós não entramos na questão jurídica, nós entramos na questão daqui para frente, na conscientização do que eu quero. Só para aproveitar que o doutor Vladimir está aqui, ele me orientaria na redação de um acordo. Sim. Seria isso. A mediação, está pensando em qual área? Mediação de família ou a mediação... Não específica. Não há um caso específico. Posso? Pode. Por favor. Vou contestar porque o doutor Ricardo é responsável pelo Sejusc aqui. Chegar no a mediação, advogado, para depois chegar... O que acontece? O Poder Judiciário ele resolve problemas de ordem jurídica. Já passei pelo Ministério Público. E que o mediador toma como base, né, esse resultado. Então, mas o que acontece? O judiciário ele resolve problemas de ordem jurídica, mas muitas vezes o problema entre as partes não é de ordem jurídica. É um problema de ordem pessoal, emocional. Na área de família, a gente tem pessoas que se odeiam. O juiz vai decidir alimentos, divórcio, mas isso vai fazer as pessoas voltarem a conviver, a terem responsabilidade em relação aos filhos? Não. Elas vão continuar se odiando. Então, o que a gente distingue muito no nosso trabalho dentro da mediação é justamente isso. Uma coisa é o problema da pessoa. É o conflito social que nós chamamos. E outra coisa é o conflito jurídico. Muitas vezes o conflito jurídico ele é simplesmente uma tangente do conflito social.
E o mediador não está preocupado necessariamente em resolver o problema jurídico. Exatamente. Ele vai buscar resolver a questão de fundo que levam as pessoas, a terem o conflito. Nós não somos nem juiz, nem advogado. Tem uma função à parte. Né? Então, eles vão tratar justamente deste problema social. O grande objetivo do mediador não é resolver o processo. O grande objetivo do mediador não é chegar a um acordo. O grande objetivo do mediador é levar as partes à pacificação efetiva do problema delas. Né? É uma conscientização do problema. Por que você quer carregar isso? Por que você quer continuar nessa briga? E o Poder Judiciário, a gente simplesmente recebe os reflexos jurídicos dos problemas das pessoas. Sim. E, infelizmente, a gente até estava conversando a respeito disso, as pessoas hoje, elas não têm paradigmas de noções do que é certo, do que é errado. Simplesmente elas resolvem buscar o judiciário como meio de solução dos conflitos e se colocam até numa posição cômoda. Olha, o problema não é mais meu, é do meu advogado. Né? Eu ia comentar sobre isso. Essa é a parte boa. Eles privatizam as ambivalências. Exatamente. Pelo seu problema. Então não existe mais aquela coisa assim, o problema é dele porque ele fez isso. Não, o problema é meu, sou eu que quero resolver. Eu estou envolvido no problema e posso fazer parte da solução. Por isso que eu perguntei sobre a questão de família ou se é patrimonial. Porque se a questão for patrimonial, o fato de você ter uma orientação jurídica de um profissional habilitado pode fazer grande diferença no resultado do acordo. Porque se uma das partes tem essa orientação e a outra não tem, esse desequilíbrio pode gerar um acordo que prejudica o direito da parte que não recebeu a assistência devida. Por isso que quando a questão, digamos, é menos os valores familiares, o conflito social, mas tem uma repercussão, que eu acho que é a mais importante mesmo nesses casos, é a patrimonial, onde as questões de orientação jurídica podem ter maior efeito, né? Eu acho que nesse caso a presença do advogado, dependendo da situação patrimonial, faz muita diferença. Agora, já as questões que envolvem aspectos culturais, né? Até, digamos assim, psicológicos, né? Um certo desequilíbrio que as pessoas vivem em si e transmitem umas às outras, que geram, às vezes, o conflito, o desconforto, né? Com a vida e com várias quebras de expectativas nos seus relacionamentos, seja comerciais, seja familiares, seja de natureza pessoal. Isso precisa ser reconstruído, né? Porque a sociedade funciona bem quando as pessoas convivem em paz e, se possível, com afeto. Infelizmente, as pessoas que falam nas mídias, nas redes sociais, são as pessoas descontentes, né? As pessoas falam do ódio. Na crítica, né? E poucas pessoas falam do quê? Do afeto mesmo, de como que a gente pode construir relações mais duradouras a partir dessa coisa que parece pequena, mas que é muito grande, né? Que é o fato de a gente ter uma rede de afetos que nos sustenta e dá sentido à nossa vida. Então, esse caminho, o judiciário, a mediação, mas as outras instituições sociais, a igreja fez um papel nesse sentido, a família faz um papel, mas essa mudança no papel da família, das outras instituições, tem levado a que esses espaços de mediação de conflito tenham diminuído. Por isso que é importante ter um espaço institucional, mais uma vez, né? O que a família não consegue resolver, o Estado está tentando resolver, mas não no caso de gerar algo que não seja o jurídico. Perfeito. Mas estamos no finalzinho do programa. Tinha uma pergunta ali que já foi, mas é só, doutor Vladimir, não sei se o senhor pode responder se o Estado está pagando os precatórios ambientais. Essa história de precatório ambiental 30 segundos. É o seguinte: o Estado criou restrições ao uso de certos bens da Serra do Mar. Sim. Então, alguns proprietários quiseram e conseguiram ser indenizados. Há um pagamento, o Estado de São Paulo tem dificuldade em pagar e não está em dia, porque se tivesse em dia, todos os serviços públicos do Estado parariam. Não conseguiria pagar o salário dos promotores, não conseguiria pagar o salário dos juízes, não conseguiria pagar o salário dos policiais militares, porque a dívida que São Paulo tem de precatórios é muito maior que a sua capacidade de pagamento e é um problema que vai ser resolvido também na esfera política, infelizmente não foi. Agradeço ao doutor Vladimir Antônio Ribeiro, que é advogado, ao juiz doutor Ricardo Pereira Júnior, à administradora Cristiane Ferreira e à promotora de justiça, doutora Vera Taberti, que é representante do MPD nesta edição de Gente do MPD que Fala. Não temos tempo para mais nada, estaremos de volta amanhã, meio-dia, sempre com direção do jornalista Fausto Camunha. Gratos, até lá.